E já começo falando sobre o tema de hoje, né? Que é a importância do mentor para o desenvolvimento profissional. Então, conta um pouquinho como que é essa experiência para você, o que que você gostaria de partilhar aqui hoje. Então, eu fiquei feliz da gente conversar sobre esse tema, porque é um tema que, como eu te disse, parte desse meu processo de observação, da minha carreira, da carreira dos jovens com quem eu tenho oportunidade de compartilhar, os profissionais às vezes um pouco mais maduros, que a gente percebe que tem muita vocação, tem muito interesse, mas tem uma dificuldade de se sentirem realizados naquilo que fazem. Uhum. Né? Ah, eu estudo muito, eu tenho um currículo incrível, mas eu não sei o que fazer com todas as informações. Então, voltando um pouquinho atrás, assim, eu acho que a gente é na profissão o que a gente é na vida. E a gente é na vida aquilo que a gente é na profissão. Então, eu acredito muito que o nosso desenvolvimento profissional, o desenvolvimento profissional ele é contínuo, né? Quando ele, de fato, traduz os nossos dons. Quando a gente consegue descobrir os nossos dons, todo mundo tem, eu acho que eles estão aí. E quando, a partir percebidos quais são, a gente pensar no desenvolvimento profissional, onde eles estejam ali aflorados, ou eles sejam traduzidos, eles sejam observados. E eu acho que o mentor ele vem muito nesse processo, sabe? De um profissional que é expert, que ele conhece o mercado, ele é um grande líder, então ele é um grande observador daquelas pessoas com quem ele está ali compartilhando o tempo dele, a experiência. E aí eu acho que o mentor ele vem a partir de um processo de observação desses profissionais ou de nós profissionais, né? Que eu também tenho os meus mentores. E que, quando eu era jovenzinha, eu tinha muito conhecimento, eu queria descobrir, eu queria fazer todos os cursos, eu queria fazer todos os currículos, mas eu percebi que se eu não tivesse a verticalização do meu conhecimento, eu seria só mais uma com muitos cursos, um grande currículo, mas com poucas oportunidades. Uhum. Não conseguiria colocar Então, em prática, né, tudo que tem aprendido. e assim, diante de tudo que eu aprendi, é só para aquele lugar que eu pensei lá, quando eu comecei a minha formação, que eu poderia inserir esse meu conhecimento, esse meu talento? Não. Né? Uhum. Eu acho que o desenvolvimento profissional, a carreira, ela deve e tem que ser alterada todo o tempo. Mas como fazer isso com segurança? Pois é um desafio. E nós estamos mudando a todo momento, né, Gil? Porque a cada momento nós temos prioridades diferentes, estamos numa fase da vida diferente. E é importante perceber isso para alinhar esses objetivos, senão também vira uma frustração. Porque é aquela coisa que nós queríamos quando éramos jovens, mais novas, e projetávamos aquilo como se fosse algo único, né? Imutável. E que junta, que a princípio, quando a gente é jovem e escolhe a carreira, aquela carreira reflete o ideal de carreira de alguém que a gente geralmente acompanha, ou de Uhum, alguém que a gente, né, tem segurança, e que não é a gente, não vai ser a gente quando a gente se formar, né? Por exemplo, uhum. quando eu fiz vestibular, fisioterapia para direito, ou seja, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Acabei enveredando para o direito. Mas para você dizer, para te mostrar como eu era jovem, a gente escolhe a carreira ainda sem pensar, a gente às vezes Uhum. passa a faculdade sem, de repente, saber o que de fato a gente vai fazer com aquilo, ou a gente tá, né, a gente estava conversando antes sobre as caixas, né? A gente que é do direito, só ser Uhum. advogado. Não, a gente sabe, a gente pode ser advogado consensualista, a gente pode ser um advogado colaborativo, a gente pode ser um advogado oferecendo só a consultoria, a auditoria, enfim, tem vários serviços que um Uhum. advogado pode ter, mas se a gente for conversar com os profissionais, muitos profissionais que a gente conhece, a gente vê mais ou menos todo mundo marchando para uma caixa só, E é né? desafiador tentar sair dessa caixa, até porque muitas vezes nós não temos contato. E aí é tão importante a questão da mentoria, com alguém que tenha esse olhar que possa trazer essa experiência diversa, né? E eu acho que potencializar as nossas, né? Eu acho que o mentor ele tem essa perspectiva de primeiro te dar um feedback daquilo que ele percebe que é muito bom em você e que às vezes Uhum, você enxerga, mas você não tem às vezes maturidade para entender que aquilo é um talento e que aquilo de uhum, alguma maneira como aquilo pode contribuir para sua carreira, que aquilo pode ser usado em diferentes momentos como uma ferramenta diferente. Então, o mentor, eu acho que ele vai trazendo tranquilidade e diminuindo também um pouco da ansiedade desse processo de formação, né? Porque o uhum. processo
de cognição, de intronização das informações, eu acho que ele tem que ser inserido de maneira paulatina, né? Sim. Não adianta a gente ler todos os livros do mundo num dia só, num mês só, porque aquele conhecimento não vai ser agregado da melhor maneira, talvez, ou poderia ser potencializado à medida que a gente vive as experiências práticas, à medida que a gente amadurece com o tempo. Uhum. Você é uma leitora, né, de grandes obras, de grandes livros, e que também tem uma experiência profissional que eu imagino que já tenha sido mudada e alterada. Muito. Né, várias vezes. Então, isso é muito saudável, porque o mercado nos oferece tantas coisas, né? Minha especialidade é gestão de conflitos, né? E judiciais, e ao mesmo tempo eu sou uma profunda observadora do que acontece no mercado privado, porque eu acho que as coisas andam juntas, né? Eu acho que as exigências do mercado privado melhoram a qualidade dos programas, de serviços prestados. E eu fico observando o quão grande é esse mercado e por que que as pessoas, os profissionais geralmente da nossa área, eu acho que eles ainda não exploram todas as oportunidades que estão disponíveis, a despeito de não terem essa orientação, entende? E o que que você indica para quem está nos ouvindo nesse sentido? Como que a pessoa que está nos ouvindo pode, opa, então de repente eu posso ir atrás de um mentor para mim. Como começar? Como que você indica nesse sentido? Então, eu vou te falar como é que foi a minha experiência, da minha experiência, que na verdade eu fui escolhida como mentora de três mediadoras de conflitos que já tinham experiências, todas estavam migrando do judicial para o privado e não sabiam por onde ir, né? Qual que é o caminho mais eficiente que eu posso fazer para fazer essa mudança? Porque é uma mudança de marketing, é uma mudança de formação, é uma mudança de apresentação, você tem que pensar da postura, da precificação. E assim, isso a gente vê, às vezes, muitas pessoas achando, né? A gente foi conversando e o que eu cheguei à conclusão? Elas vieram no mesmo processo e hoje elas estão seguindo caminhos satisfatórios totalmente diferentes. Uma conseguiu entrar no mercado como mediadora privada numa cidade interior, já tendo recursos próprios para se manter, o que é muito difícil, mas ela conseguiu. E aí eu fui orientando, a gente foi fazendo marketing, a gente escolheu a logo, a gente pensou num contrato de prestação de serviço, a gente pensou como ela ia cobrar pelo serviço, qual é a abordagem, quem é que precisa pensar. E isso eu fui criando com ela uma estratégia, mas era uma estratégia onde eu não conheço a realidade fática dela. Então, o tempo todo eu estimulo ela a refletir sobre quais serão as melhores, né? Aquilo que a gente pensa lá na mediação. A gente cria as opções e ela vai escolhendo e a gente vai criando essas estratégias juntas. Mas eu acho que a minha experiência traz para ela segurança para tomar decisões diferentes. Se eu falo com ela, olha, você está pronta para ir lá e se apresentar, ela se sente extremamente confortável de ir lá e se apresentar. Ah, eu tenho meu primeiro cliente me ligou. Eu preciso criar um contrato. Eu falei, escreva um contrato que eu vou ler o contrato com você e a gente vai ver se esse contrato de fato traduz. Então a gente vai paulatinamente impulsionando a pessoa a criar a oportunidade e fazer com que ela aconteça.